Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos uma vez mais para meditar hoje o 10º domingo do tempo comum. Quem vos fala é Frei Antônio Rafael. E hoje, o que o Senhor tem a nos ensinar na liturgia? O que temos a aprender com os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas? A primeira leitura, de um certo modo, nos é conhecida, mas se colocarmos de frente com o Evangelho, veremos que há uma parte dela que nós talvez não houvéssemos meditado. Escutamos Gênesis capítulo 3, de 9 a 15, depois do pecado de Adão e Eva. Ali estamos, e nos diz o texto: depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Assim vemos a consequência do pecado do homem. O homem que andava na amizade com Deus, que via Deus face a face, agora se esconde de Deus porque desobedeceu a ordem. Ao único mandamento que lhe era dado, o homem desobedeceu. Mas a leitura de hoje não vai nos conduzir ao Evangelho justamente somente pelo pecado, mas pela questão da escuta. A quem escutamos de verdade? E diz: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Assim disse o homem. Ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o Senhor, que conhecia tudo, que viu o homem pecar, e que ali veio questionar o homem se esconde de Deus. Por conta do pecado. Por culpa do pecado, e devemos de recordar, caríssimos irmãos e irmãs, o pecado já existia antes da criação do homem. Porque o pecado não é uma criação humana, é uma criação angélica, onde os demônios foram os primeiros a pecarem contra Deus, e o homem, seguindo o não servirei de Satanás e seus anjos caídos, seguiu o caminho da perdição. E assim, o homem se esconde de Deus, foge desta amizade. Deus questiona: e quem te disse que estavas nu? Acaso comeste da árvore que te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que deu o fruto da árvore e eu comi. Assim começa um a jogar a culpa na costa do outro. Ninguém quer assumir a responsabilidade do seu pecado, dos seus erros diante de Deus. E a mulher, por sua vez, questionada por Deus, diz o quê? Por que fizesse isso? Pergunta a Deus à mulher. E ela responde: a serpente enganou-me e eu comi. Assim, agora, homem e mulher perderam a sua amizade com Deus por desobedecer o único mandamento que Deus lhes havia dado. Não ouviram a voz de Deus, mas ouviram a voz da sedução. O porquê nos é apresentado justamente uma serpente como a figura do mal, como a figura demoníaca? Se nós olharmos na antiguidade, os ritos, em especial de reprodução, de
os cultos da fertilidade, o culto de uma tradição sagrada de prostituição, até mesmo na antiguidade dos povos vizinhos, porque a serpente é traiçoeira e traidora, a serpente é aquela sedutora, e por isso a imagem da serpente nos é apresentada no livro do Gênesis. Esta serpente que seduz o homem e a mulher para, através de sua sedução, conduzir o homem e a mulher a esta desobediência a Deus pela tentação. Recordemos, o demônio é já um derrotado por Deus, mas ele quer se fazer maior do que ele realmente é. Assim, o demônio seduziu Adão e Eva, e nós não somos tentados além de nossas forças. Mas Adão e Eva caíram justamente na tentação do demônio e desobedeceram a Deus. Nós vemos aqui então, na primeira leitura, o homem que deixa de escutar a Deus para escutar o inimigo de Deus, para escutar aquele que pecou contra Deus e conduziu o homem ao pecado. E por isso não temos completa noção do mal que o pecado causa às nossas almas, à nossa vida, porque é algo diabólico, é algo angélico, espiritual. Mas a serpente, o homem e a mulher recebem cada um, segundo o seu pecado, também podemos assim dizer, a serpente, o demônio é o único amaldiçoado. O homem e a mulher recebem um castigo. A serpente, de acordo com aquilo que fez ao homem e à mulher, é amaldiçoado pela eternidade. A serpente e a mulher já não poderão mais estar juntos. Haverá sempre inimizade entre ambas, assim como a mulher e o homem recebem o castigo por aquilo que fizeram na sua liberdade de poder dizer não ao pecado e sim a Deus. A voz aqui escutada, contrapondo ao Evangelho, foi a voz do inimigo. Mas mesmo escutando o inimigo, Deus não esquece de sua criação. Aqui se encontra justamente aquilo que é chamado de proto-evangelho pelos padres da antiguidade da Igreja, a promessa de Deus de restauração, de salvação do seu povo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós devemos de ver aqui que é o descendente da mulher que irá vencer a serpente antiga. Mas existe um quadro pintado onde Maria tem o menino Jesus e os pés do menino Jesus estão em cima dos pés de Maria e ambos estão esmagando a cabeça da serpente para mostrar que justamente é Jesus quem derrota o mal. Através de sua encarnação, através da sua vinda para conduzir novamente a humanidade ao encontro do Pai. E por que a cabeça da serpente é esmagada? Porque uma serpente, mesmo quando cortada, ainda pode dar um ataque, pode morder. Por isso é a cabeça da serpente que é pisada. E aqui já começa a cada um de nós o questionamento. Qual voz temos ouvido? Ao longo do Evangelho meditaremos tantas coisas, mas desde já é a voz de Deus que temos escutado em nossas vidas, ou a voz do seu inimigo, ou a voz de Satanás. E temos nos deixado guiar por seduções mundanas, prazeres, e tantas outras coisas que não vêm de Deus, ao invés de nos guiarmos pela voz da santidade de Deus e buscarmos a nossa santidade? O Evangelho, como continuidade do capítulo 3 de São Marcos, que iniciamos semana passada, pulando alguns versículos, hoje nos apresenta novamente uma certa discussão entre Jesus. Tivemos as 5 discussões que, como disse, lição de casa, podíamos ler ao longo do capítulo 2 de São Marcos. Hoje vemos o Evangelho que nos mostra, naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu com tanta gente que eles nem sequer tinham tempo de comer. Essa seria a melhor tradução. Então, ali está Jesus e os seus discípulos em Cafarnaum. A questão da vida divina, da palavra de Deus, do serviço da salvação à humanidade é tão grande que não existe tempo nem mesmo para comer, para se preocupar com o pão.
E assim nós devemos de nos colocar em questionamento. Não é o não comer, não é o deixar algumas coisas necessárias para a nossa vida, para viver somente a questão espiritual, mas o que está em primeiro lugar em nossas vidas? É o alimento espiritual ou é a preocupação com as coisas materiais? E continua o Evangelho. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Mas ao final do Evangelho, nós escutaremos o tradicional texto, os irmãos de Jesus. Mas aqui cabe um parênteses. O que quer dizer parente? Parente vem do latim, que quer dizer pais. Então, aqueles que pariram. E nós utilizamos hoje parentes para indicar nossos tios, primos, familiares próximos. Enquanto na origem da palavra, parente quer dizer aqueles que pariram. Assim também é a questão do irmão. Adelphos no grego quer dizer aqueles parentes próximos, familiares próximos, e não irmãos de sangue. E isso, infelizmente, muitos dos nossos irmãos separados não compreendem. Os irmãos de Jesus são seus familiares mais próximos, como será apresentado mais adiante no Evangelho. E no Evangelho de São Marcos, aqui está a única vez que se fala indiretamente da Virgem Maria, onde Marcos fala que a mãe de Jesus o procura. Mas veremos mais adiante. Continua o Evangelho. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que o príncipe dos demônios ele expulsava. Pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Aqui vemos uma vinda do norte e uma vinda do sul. Aqueles que vêm do norte vêm de Jerusalém, dizendo que os exorcismos que Jesus realiza é por obra de Satanás. E os do sul, seus familiares, que vão achando que ele está fora de si, louco. Nós, então, vemos aqui uma disputa e a resposta de Jesus para ambos os casos. Uma breve disputa, um breve mal-entendido de Jesus. E o que o Evangelho nos contrapõe com a primeira leitura? Jesus mais adiante vai dizer, aqueles que ouvem a palavra de Deus. E nos questionamos, mais uma vez, a quem temos ouvido? Os mestres da lei vêm diante de Jesus e fala a Jesus que ele expulsava pelos demônios. E temos aqui a teologia do engano. A mesma teologia, digamos assim, que a serpente utilizou para enganar o homem e a mulher, se encontra agora na teologia farisaica, dos saduceus, dos mestres da lei, para questionar Jesus. Ou seja, tudo aquilo que não cabe na nossa teologia fechada enquanto judeus, enquanto exclusividade, enquanto aquilo que nós pensamos num circuito fechado, não é do nosso Criador, não vale como Deus, é de Beelzebu, é a ação do demônio. E assim eles enxergam a Jesus como quem age por ação de Beelzebu, porque foge de tudo aquilo que era a teologia do engano dos mestres da lei, dos fariseus. E cabe a nós também aqui olharmos o como muitas vezes corremos este risco. Neste Evangelho nós vemos uma coisa, a satanização de Jesus e a cristificação do demônio. O demônio é exaltado e Jesus é satanizado, coisa que não é diferente nos nossos dias. Aquilo que aconteceu com Jesus se traduz também hoje na vida dos cristãos, como se traduziu ao longo de todos os séculos. Jesus, que foi satanizado, e o demônio que foi cristianizado, assim acontece de uma forma grotesca em nossos tempos, em nossos dias. Isso nunca deixou de acontecer ao longo dos séculos. Jesus, por realizar a obra de Deus, é chamado de Beelzebu, de aquele que realiza as obras por Satanás. E aqui já cabe a cada um de nós saber, como Jesus vai continuar no Evangelho, que o demônio existe. Porque se para Jesus, sendo Filho de Deus encarnado, o demônio não existisse, ele mesmo haveria dito, vocês estão enganados, os saduceus estão certos, não existe ressurreição, não existe anjo e não existe demônio. Mas Jesus vai dizer que sim, o demônio existe. Mas não devemos de dar
um superpoder ao demônio que não lhe pertence. Ele já é um derrotado. Jesus já o derrotou com sua cruz, Deus o venceu. E muitas vezes nós damos asas ao demônio e um poder que não lhe pertence. Devemos de reconhecer e aqui olhar para nossas vidas o quando o demônio nos atenta, nos tenta, e o quando nós sofremos consequências de nossos atos, e não devemos de colocar aqui a culpa no demônio. Mas voltemos à nossa reflexão. Jesus continua o discurso recordando e dizendo a eles como que Satanás pode expulsar Satanás. Em outras palavras, aquilo que vocês fazem é uma alegação desesperada porque não cabe dentro daquilo que vocês pensam. Mas isto que foi visto justamente em Cristo, hoje é realizado na fé cristã. Cristo é perseguido na fé cristã. Ao longo dos séculos, isso veio acontecendo. Ao ponto de que os mestres das leis de nossos tempos, se não conseguem colocar justamente Jesus no mesmo patamar de certos gurus, de certas entidades, de certas coisas, ou ainda rebaixá-lo e tirar o seu título de Deus, de segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles chegam a um nível de adulteração de sua figura e de hostilização ao cristianismo que visam um futuro, uma perseguição maior à fé cristã, uma criminalização da mesma fé, em nome até de alguns princípios da fé que são isolados de todos os princípios da fé em si mesma. Hoje se fala do amor do Evangelho para sim validar todas as demais questões do Evangelho. Então se fala do amar, mas não pode se falar do pecado, e nem corrigir quem está no pecado, porque isso é uma discriminação, um crime de ódio. Colocam-nos que ou nós renegamos o Evangelho, os padres eclesiásticos, ou nós não estamos vivendo o Evangelho e nós somos criminosos, e que temos que ser perseguidos pela força da lei. Isso começa no século XIII, XIV, mas ganha corpo no século XVI com justamente o renascimento, o retorno ao paganismo, o amor, a adoração, a idolatria pagã. Depois vem a Revolução Francesa, que agrava ainda mais o problema, liberdade de Deus. Igualdade sem hierarquia, fraternidade para cancelar a caridade cristã. Introduzindo o humanismo, o naturalismo ateu, e depois vem o comunismo, trazendo uma brutalização do homem, colocando também a questão econômica e uma questão que nós sequer conseguimos completar uma meditação ao longo do último século, porque a interface econômica de tudo aquilo que for apresentado anteriormente, que se traduz em filosofias, em esquemas, em revoluções, isso tudo caminha para uma hostilização de Cristo, uma hostilização da Igreja, uma hostilização da civilização cristã, uma hostilização do cristianismo, e vai conduzindo a uma cristificação de Satanás. Por baixo de toda revolução há no fundo uma grande guerra religiosa. Parece que é uma autolibertação da humanidade, caminhando rumo ao seu futuro laicista, mas na verdade está guiando a humanidade a um esoterismo, a uma espiritualidade esdrúxula, no fundo não reconhecer mais a encarnação do Verbo eterno de Deus. Nós vemos que naturalizou-se a presença do diabo no mundo, como nós vemos séries, vemos ainda as coisas que aconteceram em carnaval aqui mesmo no nosso país, e tantas outras coisas onde Satanás é uma coisa natural, é uma coisa normal, algo mais simpático, sem que nos demos conta que tudo isso está destruindo a nossa vida e a nossa humanidade, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Agora, nós vemos isso acontecer na prática em nossas vidas, quando muitas pessoas se entopem de arte revolucionária, das piores músicas, músicas grotescas que exaltam mais a sensualidade, a sexualidade, do que realmente a vivência da fé,
do que realmente aquilo que Deus quer de melhor para o homem. Então, se estamos vivendo todo consumo desta arte revolucionária, estamos intoxicados de tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que foi feito para destruir a fé. E a partir do consumo de todas essas coisas, séries, músicas e tudo aquilo que nos é colocado diante dos olhos e que tantas vezes consumimos fora da nossa fé e que afronta a nossa fé, até mesmo certas piadas, certos comediantes ou certas coisas que são contrárias à nossa fé, e nós temos completa noção inicialmente de que aquilo é um afronto a Cristo, afronto aos ensinamentos cristãos, e nós começamos a enxergar tudo isso como uma coisa natural e depois já não faz mais diferença assistir aquilo, se assisto, escuto uma piada que é uma blasfêmia contra Cristo, contra a igreja, um ataque e tudo aquilo que esteticamente também afronta a beleza que existia e que decaiu justamente com as revoluções que chegaram no século até o século passado. E com isso nós entramos e instalamos interiormente um caos, onde nós passamos a chamar Cristo de Beelzebul e Beelzebul de Cristo. É assim que está a nossa vida. É assim que nós nos encontramos. Temos procurado diversões que nos afastam justamente daquilo que é o adequado à nossa fé, que nos leva a Cristo, e instauramos este caos dentro de nós ao ponto que não sabemos mais distinguir e viver a nossa fé. Ou sabemos viver aquilo que Cristo quer de cada um de nós? Ao ponto de que, conforme andamos, aquilo que escutamos, tudo aquilo que fazemos, se Jesus estivesse presente diante de nós, Ele nos reconheceria e nos elogiaria por aquilo que fazemos pela nossa fé? Ou é justamente o contrário? Ou justamente nós consumimos tudo aquilo que nos é colocado diante dos olhos e que nos leva a ter um olhar diferente e começar a conceber a Beelzebul como Cristo? O que temos vivido? O que temos visto? Olhemos que aquilo que se apresenta aqui é aquilo que também questiona a nossa vida. Jesus para nós é verdadeiramente o Cristo, ou estamos colocando justamente o contrário pela questão caótica que está no nosso interior, por tudo aquilo que nós consumimos à nossa vida? Se nós consumimos somente esta arte revolucionária e todas essas coisas que afrontam a fé, músicas e etc, 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 roupas e tantas outras coisas, nós estamos colocando as coisas fora do seu devido lugar. Não existe ordem no nosso interior, porque tudo aquilo que buscamos, escutamos e vemos provoca o caos. E nós acabamos não reconhecendo a figura de Cristo, não reconhecendo a nossa fé e não vivendo a nossa fé. E aqui devemos de olhar também para nós enquanto cristãos, se vivemos tudo aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Também nós seremos satanizados de tantas formas e palavras pelo mundo quando nós conseguimos, digamos assim, ter um olhar diferente de todos, porque são conservadores, são quadrados, são isso, são aquilo, e nos acusam de tantas coisas porque conseguimos enxergar coisas diferentes quando vivemos com Cristo, quando enxergamos, como diz o mundo hoje, fora da bolha. E nós temos suportado e reconhecido tantas acusações e tantas palavras utilizadas hoje como hostilidade contra nós, seja pela nossa fé, seja pelo nosso conhecimento de mundo na busca da verdade que vem de Deus. E temos enfrentado o mundo apesar de toda a hostilidade, como Cristo fez, permanecendo fiéis, reconhecendo que, como hostilizaram a Cristo, também hostilizarão a nós, por causa do nosso enxergar com um olhar diferente o mundo? Ou nós enxergamos como todo mundo todas as coisas e vivemos submersos neste mundo, submersos até no pecado, onde de uma vez o pecado também nos envolve ao ponto que já não distinguimos mais o que é a fé cristã, porque não tem diferença eu viver o Evangelho ou não. Jesus vai me salvar? Pouco importa. Deus não se preocupa com a minha vida. Lavou tá novo, como dizem alguns. Não é isso que o Senhor disse a nós. Não é isso que aconteceu, recordemos.
Aquela mulher que ia ser apedrejada, Jesus questiona: onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Ninguém te acusou? Nem eu. Vai, não peques mais. É isso que o Senhor pede a cada um de nós. Uma conversão, uma mudança de vida. Mas nós temos mudado a nossa maneira de pensar, e conversão é metanoia, mudança de pensamento, ou temos permanecido com o pensamento de tudo aquilo que nos é lançado, jogado à nossa vida no nosso dia a dia na atualidade? Temos permanecido fiéis ao Cristo? E o Evangelho de hoje justamente nos mostra que ou seremos chamados de loucos ou seremos chamados de diabo, obscurantista, atrasados e tantas outras palavras que utilizarão contra nós porque conseguimos enxergar fora deste mundo que nos cerca. Recordemos, pelo pecado nós já temos um lugar, por conta do pecado e dos nossos pecados também, reservado para nós no inferno, se não buscamos a graça de Deus, se não buscamos pensar como Deus, enxergar as coisas como Deus quer que enxerguemos. E assim, nós, se enxergamos, seremos chamados mais uma vez ou de loucos ou de demônios. E nós, o que temos sido considerados como todos os outros, ou realmente seguido a Jesus e recebido a mesma condenação que ele recebeu? Recordemos, caríssimos, mais uma vez, para encerrarmos este tema, que tudo isso, toda esta revolução é jogada diante dos nossos olhos o tempo todo, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, com tantas falsas verdades, e aqui não cabe a questão daquilo que vem sendo debatido no Brasil hoje, mas a questão das falsas verdades da fé, onde a nossa fé é ensinada de maneira errada, de uma maneira que não é aquilo que a igreja sempre ensinou. Nós sempre somos lançados diante de tudo isso, e o que temos vivido? Temos permanecido com Cristo? Temos realizado as obras de Deus? Temos escutado a Deus? E assim Jesus continua: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se o reino se divide, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Satanás não pode fazer boas obras. De verdade, faz boas obras aparentes, mas não boas obras verdadeiras. Então, Jesus está dizendo que realiza as obras por causa do Pai. E aqui devemos de ver algo que também, no século passado, um grande pesquisador bíblico chegou a dizer. A questão é que quiseram, no estudo bíblico, tirar os milagres de Jesus. Tirar a questão da natureza divina, a natureza sobrenatural daquilo que aconteceu. Jesus realmente realizou exorcismos, milagres e graças. Muita gente no século passado e atualmente quer dizer, como disse muito bem Freud, que era um histerismo coletivo, mas se fosse assim, nos campos de futebol, nos estádios, em tantos momentos, até mesmo no carnaval, aconteceriam grandes milagres, grandes coisas, e não é isso que vemos no dia a dia. Não é no momento de histeria coletiva que acontecem grandes coisas. Então, tirando a questão divina e não reconhecendo a questão espiritual, assim não reconhecem a verdade de Deus. E por isso, Satanás não pode dividir-se contra si mesmo. Ele lutará até o fim para condenar o homem à perdição eterna, a qual ele se condenou pela desobediência a Deus, levando o homem também à desobediência de Deus, a viver o pecado, a não escutar a voz de Deus, mas sim a escutar a sua. Mas Jesus encerra esta parábola de resposta, dizendo: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar, só depois poderá saquear sua casa. Ele fala que ele é mais forte que Satanás, que Deus o venceu e que por isso ele realiza as obras de Deus. E continuou o Senhor: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas culpado eternamente, condenado eternamente.
Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo aqui? É dizer que as obras de Deus são obras das trevas, obras do demônio, e que as obras do demônio são obras de Deus, é Deus agindo. Não reconhecendo aquilo que é obra de Deus e obra do mal, para que assim o mal possa progredir. Nós temos reconhecido as obras de Deus pela ação do seu Espírito Santo? Temos reconhecido o que é de Deus e o que é do demônio? Ou temos utilizado de forma errada o nosso reconhecimento daquilo que é de Deus e do demônio? Por fim, o Evangelho nos mostra a multidão sentada ao redor de Jesus, seus discípulos, e a multidão que diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos, olhando para todos ali. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que acontece aqui? Os familiares de Jesus o têm por louco. Por quê? Porque sabem que Jesus deveria de seguir, como tantas vezes o pai, a mãe, os avós que conhecemos projetaram um estilo de vida para nós. Ai, mas você deve de continuar aquilo que é obra da sua família? E assim viam em Jesus, e Jesus não estava realizando aquilo. Mas Maria, segundo um autor da antiguidade, e é a fé da igreja e o dos evangelhos, não está ali por causa disso. Teofilato vai escrever que Maria queria estar perto de seu filho no momento em que seus parentes queriam dissuadi-lo de realizar a sua missão. Maria então queria incentivar o seu filho Jesus, ela sabia da missão do Cristo, e não é que não queria, como os outros, reconhecê-lo como louco. Mas Maria sabia que era esta a missão do Cristo, este era o seu ministério, e por isso estava ali, para fortalecê-lo contra aquilo que diriam seus parentes. E Maria, como vai dizer Santo Agostinho, é mãe duas vezes, não somente porque gerou Cristo no seu ventre, mas porque o gerou na fé. Jesus disse, olhando para todos aqueles que ali estão: não são aqueles que são parentes de sangue, mas aqueles que se unem a mim pela fé verdadeira. Estes são minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porque a fé que nos une a Cristo, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, quando fazemos a vontade de Deus, vivemos a santidade que o Senhor Deus pede de cada um de nós, nos tornamos irmãos de Cristo e mães de Cristo. Como assim, Padre, mães de Cristo? Porque geramos Cristo no mundo, no nosso tempo, pela nossa vida de fé. E assim somos verdadeiramente parentes espirituais de Cristo e entre nós, pela fé que vivemos, pelo testemunho de fé autêntica que damos no mundo? Ou somente somos como aqueles parentes que, eu sou batizado, mas no final não reconhecemos a Cristo. Achamos que muita coisa é louca e que não damos conta, que Deus é o louco, que Deus está errado. Cuidado, caríssimos, que possamos manifestar na nossa vida aquilo que Jesus pede de cada um de nós. E por fim, a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios nos diz: recorda o que está escrito no Salmo: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com ele. Assim, São Paulo diz que nós devemos de falar daquilo que cremos com a nossa vida e com as nossas palavras. Como continuidade da primeira leitura e também do Evangelho, aquilo que escutamos e aquilo que agora colocamos em vida, em nossa vida, é o que testemunha o Evangelho de Cristo, é o que anuncia Deus ao mundo. Então nós proclamamos aquela palavra que Deus proclamou em cada um de nós e proclama em nossas vidas, através da nossa vida unida à sua graça. E continua mais adiante São Paulo: por isso não desanimamos. Recordemos a segunda leitura de semana passada, que antecede um pouquinho a esta que ouvimos hoje. Os sofrimentos, as dores, tudo aquilo que é inerente ao cristianismo, a nossa vida. Jesus não prometeu que seria um mar de pétalas de rosas, mas sim que passaríamos por desafios, por tantos problemas. Até mesmo São Paulo, recordemos quantas coisas passou São Paulo, São Pio de Pietrelcina, os santos. Mas diz aqui São Paulo:
Mesmo se o nosso homem exterior vai se arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando a cada dia. De que forma se renova o nosso homem interior? A partir daquilo que continua a leitura da nossa vida na graça, da nossa vida de fé, do nosso olhar para as coisas invisíveis, para as coisas eternas, para o céu que nos espera. Adão e Eva perderam o paraíso terreno e não pensemos de reconstituí-lo aqui. Somente nos resta agora o paraíso eterno, a glória do Cristo. E, assim diz São Paulo, com efeito, é insignificante qualquer tribulação momentânea que passamos. Para nós, uma glória eterna acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. Então, por mais difícil que seja os sofrimentos presentes, os desafios e tudo aquilo que possamos passar, perseguições, humilhações, tribulações, tudo isso que tenhamos que passar, nós devemos de olhar para o invisível, para a eternidade, porque assim continuaremos firmes na fé, na graça de Deus e alcançaremos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Como dizemos no nosso ditado popular, ai que seja para construir um tijolinho no céu, um tijolinho a mais no céu, todo esse sofrimento, todas essas dores, que possamos ter verdadeiramente este olhar, mesmo quando é desafiador para nós, é difícil para nós, para que assim realmente possamos receber, como encerra São Paulo, recordando esta nossa morada terrena, o nosso corpo vai se desfazer, mas Deus nos dará, se permanecermos firmes no amor e na fidelidade a Ele, na fidelidade ao Evangelho, um corpo glorioso para reinarmos com Ele na glória dos céus. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos realmente abrir nossos ouvidos ao Cristo, às coisas da nossa fé, à santidade e viver tudo isso que abrimos os nossos ouvidos, fechando nossos olhos e nossos ouvidos às coisas que Satanás nos indica para desafiarmos a Deus e vivermos uma vida distante dele, para que assim, vivendo o que o Senhor nos indica, possamos merecer a glória dos céus, como encerra São Paulo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a viver com total abertura ao Espírito Santo, a voz de Deus em nossas vidas, para que pratiquemos com ela a nossa vida de fé, vivendo tudo aquilo que o Senhor pede de cada um de nós e a nossa santidade, para que assim possamos construir e obter um dia, merecer a glória dos céus que o Senhor reservou para nós. Amém. Peço desculpas por algum barulho ou som que possa ter saído por aqui, como estou encerrando minhas férias na casa de minha mãe. Tem muitos carros passando aqui pelas noites e também está tendo uma feira agropecuária da cidade que o som também pode ter chegado de algum modo a vocês. Mas é os meios que nós temos hoje para nos comunicar. Então, desculpa se algum desses sons saíram. Por intercessão da Virgem Maria, dos anjos e santos de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana a todos. Meu forte abraço.